Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Hum, tá, agora entrou. Tá no ar. Boa noite, pessoal. Então, mais uma vez, reunidos aqui devido a essa pandemia, mas está sendo bem produtivo, né? Que a gente está conseguindo se encontrar até mais vezes que pessoalmente, alcançando um número bem maior. Vamos fazer do limão uma limonada e vamos continuar a seguir em frente e tentar fazer o nosso melhor. Hoje nós temos uma convidada muito importante, uma convidada muito legal que eu já acompanho há muito tempo. É uma mãe de menina. Ela vai falar com a gente lá de Londres. E a gente pensou nesse tema porque acontece que sempre se fala muito em menino, né? Pela predominância ser maior, do autismo ser maior em meninos. Mas, quando eu comecei a minha jornada, era bem menos meninas. Hoje a gente já vê que tem bastante meninas nascendo com autismo também. Até eu não sei quanto que está o percentual agora, mas já temos bem grande. Então, hoje a Fausta vai falar um pouquinho com a gente. Ela é mãe da Milena, tem um blog, né, do Mundo da Milena. Ela vai se apresentar para vocês. Aí depois eu vou seguir fazendo algumas perguntas, tá? Se cair a rede, a gente volta e continua, tá, pessoal? Porque a gente está tendo um probleminha de conexão. Agora a Fausta, não sei se está me ouvindo. Tô ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tu está aparecendo lá agora no vídeo. Então, Fausta, se Então, tá apresenta bom. um pouquinho para nós. Então, meu nome é Fausta Cristina, eu sou, de formação, eu sou pedagoga e psicopedagoga, e eu tenho 3 filhos, um casal de adultos que moram no Brasil, e minha filha caçula, que mora comigo aqui em Londres, que é a Milena. Ela tem 17 anos, e a Milena tem autismo. Ela foi diagnosticada muito precocemente, ainda bebê. Então, há 17 anos atrás, começou a minha jornada nessa causa chamada autismo. E de lá para cá eu tenho vindo estudando muito, mesmo depois de mudar para Londres. Há 5 anos que eu moro em Londres. Morei nessa terra linda e maravilhosa. Morei no Rio Grande do Sul, foi antes de vir para cá. Sou apaixonada com o Rio Grande do Sul. Sou uma das fundadoras do Instituto Autismo e Vida. Fundei também uma associação de pais na minha cidade natal, quando eu morei lá.
e sempre estive atuando na causa de conscientização do autismo no Brasil. Então, eu escrevo blog desde 2014, participo de palestras, seminários, cursos, workshops sobre o autismo. Então, é isso. A minha jornada tem sido intensa, tem sido rica, tem sido maravilhosa, cheia de desafios, cheia de dores, cheia de alegrias. E eu estou sempre compartilhando a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa história nas redes sociais, e eu faço isso já há 14 anos. Foi numa dessas publicações que eu te conheci. A tua tem 17, o meu tem 28, né? Já era bem maior que ela, mas eu me lembro que na época eu peguei muita dica tua. Apesar de que o Vinícius já era mais velho, o teu know-how já parecia que era mais apurado que o meu na época. E aí eu comecei a te seguir. E vi que começou bem precoce, né? Isso aí que eu ia te perguntar. O que te chamou a atenção, assim, na Milena? A Milena é a mais nova, né? Então, tu já tinha experiência com outros 2 filhos. O que mais te chamou a atenção para te chegar no desconfiar que a Milena tivesse o diagnóstico? Ela era um bebê muito diferente, sempre foi. Ela foi... desde muito novinha, eu sentia que ela tinha um olhar diferente. Principalmente na hora da amamentação, ela não me encarava, ela não olhava nos meus olhos. E ela estava sempre muito quietinha. Era um bebê que não chorava, nem na hora da vacina ela chorava. Eu sou a irmã mais velha, a segunda mais velha de 6 irmãos. Eu já fazia pedagogia na época, trabalhava com criança e adolescente, já tinha tido os meus 2 filhos, então eu era uma mãe experiente, né? Então eu sabia, assim, a partir dos primeiros meses que aquele bebê era diferente. Evidentemente, a gente precisou de ter marcos do desenvolvimento para a gente avaliar, né? Então, com 4 meses, que foi quando eu comecei a desconfiar, não tinha nenhum marco do desenvolvimento para a gente saber se havia um atraso ou não. Então, nós tivemos que esperar, mas assim, a pediatra, a sorte é que a pediatra, uma pessoa extremamente competente, não foi aquela pessoa que disse, cada criança tem seu tempo, você está louca, imagina, é uma bebê saudável. Não, ela disse, bom, se a mãe está desconfiando, se é uma mãe experiente como você, a gente vai validar isso e a gente vai ficar atento. E aí a gente esperou quando ela tinha 7 para 8 meses, aí já era perceptível o atraso do desenvolvimento motor. E aí começou a nossa busca por respostas. O primeiro diagnóstico veio como transtorno global do desenvolvimento, e mais tarde a gente conseguiu, então, o laudo do que a gente já sabia, né, que ela tinha autismo. E como é que foi que repercutiu na família esse diagnóstico? Olha, assim, para ser sincera, para mim, particularmente, foi um alívio, porque o diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento, o transtorno global do desenvolvimento, naquela época, ele englobava transtornos mais sérios, né? Como a síndrome de Rett, por exemplo, que é muito comum em meninas, como o transtorno desintegrativo da infância. Então, eu ficava imaginando, bom, se esse é o nome do conjunto de coisas, será que o dela é uma coisa tão séria, assim, tão mais... Então, quando falou autismo, graças a Deus, porque eu tinha realmente a expectativa de que fosse alguma coisa até mais séria. E, né, Sim. E, assim, um transtorno desintegrativo, uma coisa que fosse piorando com o tempo. E uma das coisas que, assim, me trouxe muita paz para o coração foi saber que autismo só melhora, né? A gente não quer dizer que não vai ter desafio, não quer dizer que não é difícil, mas você não vai perder seu filho, né? Você tem uma vida pela frente. E isso, para mim, foi, assim, naquele momento... Então, assim, o luto que eu vivi foi o luto da desconfiança até a descoberta. Essa foi a fase difícil, foi a fase do não saber o nome, não saber com o que eu estava lidando. Uma vez que eu identifiquei e que eu disse, é isso, então vamos partir para a luta.
Aí eu fui com toda aquela sede ao pote, né? Terapia multidisciplinar hiperintensiva, horas e horas e muitos profissionais e muita correndo atrás, como se eu fosse assim, ganhar, abraçar o mundo com as pernas, né? Como dizem. Então, assim, era aquela sede por desenvolver, por estimular, correr atrás, porque eu achava assim, não, agora que eu já tenho nome, agora é só correr atrás. Para mim, era simples assim. Mas aos poucos a gente vai percebendo que não. Então, assim, ao longo do processo, você vai vivendo pequenos lutos, né? Pequenas decepções. O luto é sempre proporcional à expectativa que a gente tem, né? A expectativa que a gente coloca em cima do nosso filho. Uma expectativa atrevida, né? A gente tem mania de querer idealizar o futuro de uma outra pessoa, de querer planejar a vida de uma outra pessoa, esquecendo que o nosso filho é uma outra pessoa. E mesmo depois do diagnóstico, você perde o filho idealizado, mas você começa a idealizar outras coisas, né? Então, assim, com o tempo, eu fui aprendendo e fui percebendo que ela realmente tinha o tempo dela, que as coisas não estavam mais nas minhas mãos, não estavam tanto nas minhas mãos como eu imaginava que estavam. Foi um alívio, porque quando você se acha responsável, quando você toma para si essa responsabilidade imensa, que é o desenvolvimento de um outro indivíduo, você também carrega muita culpa diante de cada frustração, né? De cada desafio, de cada marco não alcançado, você traz isso para você. Então, aos poucos, eu consegui ir fazendo essa digestão desse diagnóstico. Então, foi um processo longo, eu acho que ele acontece até hoje. Sabe, assim, até hoje eu me pego olhando para uma menina de 17 anos típica e olhando e pensando, e se ela fosse assim, né? Então, quer dizer, não tem essa coisa de virou a chavinha, sabe? O médico me disse, aconteceu isso, no outro dia era assim. Não, é um processo, né? E esse processo que eu pensei assim, quando tiver 17, quando tiver tal idade, pelo menos eu vou estar muito mais bem situada. Não estou. Ainda estou aprendendo, ainda estou correndo atrás, ainda estou revendo objetivos, ainda estou refazendo estratégias. Tem sido uma jornada intensa. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tá mudo para mim. Agora estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Uhum. Qualquer coisa, a Adri pega aí. Oi. Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora, Kátia? Agora estou. Tá. A Fausta eu ouvi bem pouco. Tá, eu vou repetir então. Desculpa, pessoal, é que a gente teve um probleminha no áudio aqui. Mas eu me identifiquei muito com a fala da Fausta. Meu nome é Adriana, sou a vice-presidente da associação e tenho uma menina de 9 anos, né, que a gente descobriu o autismo por volta dos 2 anos, 2 anos e meio. E eu me identifiquei muito com a Fausta, com essa fala de que a gente também ficava naquela angústia de saber o que é, né? E daí, quando descobri, de fato, dá aquele alívio. Bom, agora, já que eu sei o que é, vamos correr atrás, né? E ver o que é possível, o que é impossível. Então, mas isso acho que até acontece tanto quanto meninos e quanto meninas, né? Mas daí, voltado para as meninas, daí vem algumas particularidades, assim, que eu vejo que as meninas, não sei o que tu acha, Fausta, mas a gente só nota mesmo essas questões quando elas já são mais pro grau moderado e severo, né? A Poliana, ela tá no moderado,
Então a gente percebeu cedo, mas a gente vê algumas famílias da associação que custaram a ter esse diagnóstico e custam ainda, né? A gente tem ah, uma da associação, que é a Isabel, né? A Isabel fez até um vídeo essa semana que ela descobriu com 41 anos o diagnóstico de autismo por ser leve, né? Porque ele se confunde com outras coisas, né? Não sei se tu sabe nos comentar um pouquinho sobre isso, assim, dessa parte do autismo de meninas, assim, de leve, moderado e severo, que muitos pais têm essa dúvida, né? Ah, como é que eu consigo identificar os sinais do autismo em meninas, sendo que às vezes elas fazem outras coisas que nem as meninas típicas? Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Agora entendi, Fausta. Tá bom. Qualquer coisa me dá uma finalizada, tá? Tá. Se tiver alguma falha no meu áudio. Bom, quando a Milena foi diagnosticada, a gente vivia uma outra realidade do autismo. Eu me lembro que uma das primeiras palestras que eu fiz sobre autismo, eu coloquei uma comparação, um quadro de comparação entre a busca da palavra autismo no Google brasileiro e no Google dos Estados Unidos. Eu lembro que naquela época eu achava 116 respostas do Google para a palavra autismo no Brasil, para você ter uma ideia. Hoje são não sei quantos bilhões, né? Se você olhar lá autismo no Google, vai vir um número imenso de achados, de artigos, de notícias, de tudo relacionado a essa síndrome. Então, você imagina, alguns anos depois que a Milena tinha sido diagnosticada, tinha pouquíssima publicação em português, tinha pouquíssima informação. Você sabe disso, né? Sim. Que a gente veio num terreno onde existiam mitos, existiam não verdades. E uma das coisas que eu aprendi lá no começo é que o autismo em meninas, quando acontecia, era mais grave. Então, assim, eu imaginava que era assim. E todo mundo tinha... A Milena tinha até sempre questionado o diagnóstico dela, porque ela era muito sociável. Ela é muito sociável. Ela é uma criança que não quer ficar sozinha nunca. E ela está sempre assim, ela vê uma pessoa, ela vai chegar, oi, sim, como você chama. E aí, isso fazia as pessoas ficarem confusas. Os profissionais, os terapeutas que eu procurava. Ah, mas você tem certeza que ela é autista? Mas ela é tão sociável. E aí os profissionais me diziam isso. Nossa, mas geralmente a menina é muito mais grave. Então, esse era... Com o desenrolar, né, com o desenvolvimento do conhecimento sobre autismo, foi se percebendo que, na verdade, não é que a menina era mais grave. A verdade é que só era vista a menina que era mais grave. As meninas mais leves não eram consideradas, não eram vistas. Por quê? Porque o cérebro feminino e masculino é diferente em tamanho, é diferente na forma como se conecta. Então, assim, como gênero mesmo, nós somos muito mais orientadas para a socialização, para a expressão de emoção. E isso mascara muito o sintoma do autismo. Quando ele se manifesta nas meninas de uma forma leve, geralmente ele traz as características masculinas. É uma teoria chamada teoria do cérebro masculino, né? Que é como se a característica como se o autismo fosse um extremo muito masculino de pensar e de agir. Então, assim, para as meninas, quando elas têm um autismo leve, ele vai passar por muito mais tempo desapercebido. Eles dizem, né, elas vão mascarar os sintomas, porque elas vão procurar se ajustar muito mais, porque biologicamente nós somos orientadas para fazer esses ajustes. Então, assim, vai realmente ser muito mais lento, vai demorar muito mais tempo esse diagnóstico para aquelas que estão no espectro, na faixa mais leve.
Só que isso está mudando, né? Isso não é... Nunca... Eu não conheci ainda no autismo nenhuma verdade que fosse absoluta, que servisse para todos os autistas, né? Então, assim, o que a gente vê é que mesmo quando uma grande descoberta é feita, com o tempo ela vai mudando, ela vai se modificando, ela vai sendo aperfeiçoada, ou ela cai por terra. Então, uma das coisas que está sendo construído no autismo é esse conhecimento sobre o autismo em mulheres. É ainda uma série de teorias que estão sendo escritas, que estão sendo levantadas, pesquisas estão sendo feitas agora. Então, a gente não tem muito chão para falar, olha, a ciência diz isso, porque a ciência ainda está sendo construída. Mas a gente pode falar da nossa experiência, né? Então, assim, na menina, ela vai ter muito mais impacto, porque ela vai estar muito mais orientada para a busca desse contato social, para a busca da expressão da emoção. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Tá me ouvindo? É que lá tá trancado. Tá funcionando. Não, eu entendi sim sobre. Kátia, tu tá acompanhando o Face? Tu sabe se tu já tem alguma pergunta? O pessoal pode ir perguntando aí pra Fausta, né? Vamos ver aqui. A Bel colocou aqui que ela cresceu sem o diagnóstico, exatamente, porque naquela época não tinha muito esse conteúdo, né, para as pessoas entenderem os sinais para buscar, né, esse auxílio. É verdade. A Kátia, Nós temos Kátia, tu tá no mudo. vários casos de meninos. Pode falar. Kátia, tu tá no mudo. Agora deu. Agora deu. Quando eu comecei a minha jornada, eu também fui numa biblioteca procurar e eu peguei o único livro em inglês que tinha, pedi para traduzir para mim, porque eu não entendia nada em inglês, né? E ficou meia página. Eram os 10 mandamentos do autismo. Se fizesse isso, aquilo, aquele outro, era considerado autista. Pensa que situação, né? Eu não tinha informação nenhuma. Até que depois chegou a internet e já abriu um pouco, né? Mas não tanto. Na minha época foi bem... Mas tudo isso aí que tu viveu, eu já vivi lá atrás, Fausta. Tudo esse fechamento de diagnóstico, que era completamente diferente do autismo. O meu veio com 9 anos o diagnóstico. Era distúrbio desintegrativo da infância, distúrbio global do desenvolvimento, e ele ia fechando, ele ia abrindo esses diagnósticos na época. Eu lembro que cada vez que ele ia na neuro, ele já tinha desenvolvido, então ele começou a sair desse... Na verdade, não foi elas que descobriram nada, ele foi saindo de todas as outras alternativas, e aí com 9 anos foi fechado o diagnóstico. Mas era bem... Meninas era mais raro mesmo, assim. Não sei como é que tá agora a percentagem. Tu tem informação de quanto que tá? De menina para menina? Continua no mesmo patamar. Mesmo patamar, muito mais. Sim, a gente tem a maior medida, assim, de prevalência de autismo pelo CDC americano, né? Uhum. E o que eles lançaram como informação agora é 56 crianças, a cada 56 crianças nascidas, nasce uma criança com autismo, e continua 4 meninos para uma menina. Uhum. Mas existem muitas pesquisas apontando para essa possível prevalência maior das meninas. Porém, a dificuldade de diagnóstico do autismo continua, não mudou, mesmo com o avanço de toda a ciência. A gente tem muito mais diagnósticos, sim, mas achar o profissional que diagnostica é difícil, tem que ser um conjunto de profissionais na grande maioria das vezes. E você continua não tendo um marcador biológico, ou seja, um exame que vai te dizer, não, tem autismo mesmo. Então,
é complicado, né? Para a menina, continuamos tendo as mesmas dificuldades de identificação. À medida que os profissionais vão melhorando em conhecimento, vão tendo um olhar mais balizado para enxergar essas dificuldades, aí eu imagino que eles vão poder enxergar as características mesmo nas meninas mais leves. Então, a gente vê, né? A gente que convive no meio, a gente vê que as meninas estão aparecendo mais, estão chegando mais cedo. E, às vezes, mesmo as leves. Eu conheço muitas meninas com autismo leve que foram diagnosticadas com 4, de 3 anos acima, né? Agora, elas continuam, nós vamos continuar mascarando os sintomas, nós vamos continuar dificultando o processo, a não ser que a gente tenha realmente um teste mais adequado. Eu acho que a gente vai continuar tendo, porque a gente sempre vai esperar, né? A gente sempre vai esperar que essa menina dê mais sinais, mostre mais as características. É muito difícil você fechar um diagnóstico de um autista leve nos primeiros anos de vida, porque as características não são fixas, não são... Para elas aparecerem nos primeiros anos de vida, essa criança tem que ter características muito marcantes, ou tem que ter pais muito atentos, né? Porque, assim, a Milena era... os primeiros anos, até 5, 6 anos de idade, o laudo dela era autismo atípico. Eles chamavam de autismo atípico, ou transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, esse nome imenso, né? Por quê? Porque diziam que ela tinha um autismo leve, mas não tinha. Ela tinha um autismo, só que ela tinha uma socialização um pouco melhor. O que aconteceu? Aconteceu que ela, nessa busca dela de socialização, ela mascarou a principal característica, que era a interação social. Só que quando ela foi crescendo, a gente foi conseguindo entender que ela estava precisando de muito suporte, de muito apoio para realizar as atividades que uma criança da idade dela não precisava de apoio nenhum. Tanto que hoje em dia, no diagnóstico, no DSM, o que faz a gente aferir o grau de autismo? O tanto de suporte que essa pessoa precisa para autonomia e independência, não é? Se essa pessoa precisa de muita ajuda, ela tem um autismo grave. Se ela precisa de uma ajuda média, só de uma supervisão, só de um acompanhamento, ela tem um autismo moderado. Se ela não precisa de quase nenhuma ajuda, se ela consegue se virar sozinha, né, nas atividades do dia a dia, nas demandas sociais, seja no que for, se ela consegue, mesmo com dificuldade, se virar sozinha, ela tem um autismo de grau leve. Naquela época, a gente não tinha esse jeito de olhar. Então, todo mundo olhava para ela, via que ela era sociável, então ela tem autismo leve. Na verdade, ela nunca teve autismo leve. Só que a gente só conseguiu ver quando as demandas foram exigindo dela essas competências. Quando ela era pequenininha, ninguém exigia dela. Então, assim, se ela era pequenininha, se ela tinha 3 anos de idade, ela gritava, por exemplo, na hora inadequada, criança faz isso. Sempre tem aquela de, mas é assim mesmo. Não, mas meu primo era assim. Não, meu vizinho também faz assim, o filho dele é até maior. Tem essas desculpinhas, né? E à medida que a criança vai crescendo, isso vai mudando. Então, é com a idade que a gente consegue aferir melhor o grau de autismo. É quando a competência que ele precisava ter desenvolvido e não desenvolveu, mostra sua cara. E aí você fala, então essa dificuldade, a dificuldade parece que cresce aos nossos olhos. Porque um menino de 6 anos gritando, todo mundo vai dizer, não, peraí, nós estamos num lugar que ninguém grita e esse garoto desse tamanho, ou essa garota desse tamanho está gritando. Então, assim, sabe? Então, é tão complicado você pensar que você tem que avaliar e que você não tem um instrumento que avalie,
Agora, à medida que os questionários estão ficando mais populares, que os profissionais estão ficando mais familiarizados com esses questionários, aí as coisas estão ficando um pouco mais claras para a gente. Então, eu tenho a impressão que as meninas vão começar a aparecer mais. Não sei se vai bater essa prevalência de 4 por 1, que na verdade é 4,1, 4,2 por 2 meninos para uma menina. Mas eu não sei se isso vai mudar. Mas com certeza muitas meninas vão ser diagnosticadas numa idade mais precoce e ter oportunidades de uma terapia, de uma intervenção mais pontual, né, para que elas possam se desenvolver ainda melhor. Porque tem muito sofrimento, tem muita dor. Eu conheço muita gente sabe, que sofreu muito até chegar ao diagnóstico. Mães mesmo que achavam que a filha estava sendo mal educada, sabe? Essa aqui eu não consigo educar. Eu conheci uma mãe uma vez que, assim, ela estava à beira do desespero. E a filha dela tinha 36 anos. E ela dizia assim, nossa, ela é super inteligente. Mas as coisas que eu falo, ela faz o contrário. Ela faz para me testar. Ela tem alguma coisa contra mim. E aí a gente foi conversando, e ela conversando junto comigo, né? E aí a gente foi conversando e eu fui vendo características de autismo naquela menina. Ela falava, não, ela passa o dia inteiro dentro do quarto. Se eu não for lá e falar para ela o passo a passo do que ela tem que fazer, ela não faz. Eu falava, gente, isso é função executiva. E eu pensava, nossa, eu não vou poder diagnosticar essa menina aqui para essa... Aí o que eu fiz? Eu dei um livro para ela de presente. Dei um livro da Temple Grandin e ela identificou a filha dela com 36 anos com autismo. Aquilo mudou a vida dela, porque até então ela achava que a filha dela estava sendo negligente, estava sendo preguiçosa, estava fazendo tudo para poder tornar a vida dela mais difícil, sabe? Era um sofrimento. Então muita gente sofre se achando estranho, se achando esquisito, se achando inadequado e desnecessariamente, né? Quando a gente tiver os olhares mais treinados, a gente vai poder evitar esses sofrimentos. E acho que aproveitando também, Fausta, do que tu falou, assim, que é a das fases, né? Já tem uma pergunta aqui que também eu fico curiosa, como é que se deu, assim, a puberdade da Milena, assim, essa parte hormonal, né? Que eu já passei um pouco por isso agora com a Poliana ano passado, que a gente viu que estava aflorando muito e ela estava com 7 para 8 anos e a gente descobriu uma puberdade precoce. A gente teve que fazer um bloqueio, né, dessa puberdade porque ela estava muito em sofrimento, né? Eu não sei como é que foi essa questão com a Milena. Olha, como está sendo, né, eu diria. Porque nós estamos em pleno processo, não terminou, não. A gente está vivendo, né, essa puberdade no dia a dia. E ontem eu estava fazendo uma participação numa aula de uma faculdade para alunos de psicologia. E aí sempre surge essa pergunta, e aí eu falei para eles assim, vocês sabem de tsunami e terremoto e furacão ao mesmo tempo? Pois é, mais ou menos assim. A puberdade, ela é um grande desafio para a pessoa com autismo que tem um pensamento mais inflexível, né? Tem rigidez mental, tem dificuldade com mudanças, fica muito mais confortável com estrutura, fica mais confortável com aquilo que já conhece. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de levar o filho de vocês num profissional, e aí a primeira vez o profissional faz uma avaliação, aí a segunda vez que você leva, fala, nossa, seu filho mudou, tá diferente, tá melhor, o que você está fazendo? Na terceira vez fala, nossa, é um milagre, ela melhorou demais, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que ela está mais familiarizada com você, com o consultório, com a sua pessoa, com o ambiente, e ela está se soltando mais, né? Então, assim, essa estrutura, esse repetir, para eles, dá tranquilidade. Agora, você imagina você lidar com o seu corpo se transformando, você lidar
com mudanças que você não consegue compreender. Você lidar com sentimentos, com emoções, com sensações totalmente novas e estranhas no seu próprio corpo. A Milena, ela tem tanta dificuldade de percepção que eu tenho que contar para ela quando ela está com frio ou quando ela está com fome. Muitas vezes ela está agitada, está nervosa, e eu penso assim, gente, Milena, sabe o que que você está tão nervosa assim, minha filha? É porque tem umas 4 horas que nós estamos aqui, você não foi no banheiro. Vamos lá fazer um xixi? Então, assim, às vezes eu tenho que traduzir ela para ela mesma, porque a percepção é muito empobrecida. Então, você imagina ela lidando com sensações, de descobrir o próprio corpo, né? De sentir coisas que são extremamente diferentes e muito fortes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer toda a tradução desse processo também, né? Tem que explicar tudo tintim por tintim. E, assim, a Milena, ela não consegue, né, lidar com a menstruação. A gente, por 6 anos, ela teve não é considerado mais puberdade precoce, né? Ela começou com 10 anos, e isso não é considerado hoje em dia precoce mais. Então, assim, a gente não, optou por não interromper, porque na época eu fui informada que isso alteraria o crescimento dela, né? E eu achei, assim, que não era o caso, a gente ia tentar, eu preferi tentar para ver o que iria acontecer. Então, por 6 anos, ela teve, né, a menstruação, mas ela ficava muito mal. E com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez pior, muito nervosa, muito agitada, porque sensorialmente ela ficava muito mais desorganizada. E ela tem a sensação, ela sente, né, dentro dela, tudo acontecendo. Então, ela tinha cólicas, e aí eram 5 dias de noites não dormidas, e de Milena não querendo levantar, porque quando ela levantava, ela sentia a sensação, né? E aquilo, ela não queria levantar. Então, ela andava curvada. A gente não podia sair de casa. Então, assim, foi um pesadelo. Foi passando o tempo e eu pensando que ia melhorar e foi piorando. E aí chegou num momento que não dava mais. E aí a gente entrou com uma pílula anticoncepcional para interromper o ciclo. Ela toma essa pílula de 3 em 3 meses, ela tem um pequeno fluxo, mas nada que altere o humor dela, nada naquela proporção que ela tinha, e ela continua tomando. Não é o que eu quero, eu sou meio natureba, não gosto muito de medicação, Milena não toma nenhuma medicação, então, assim, se precisar tomar, toma, porque eu também não sou tapada, eu não sou contra, tá? Eu não acho que, ai, meu Deus, porque não... Não, mas assim, eu vou até onde pode, até onde eu consigo, né? Então, eu não quero que ela fique tomando anticoncepcional pro resto da vida. Mas uma das coisas que o autismo me ensinou é que o meu querer importa muito pouco, né? O meu querer tem limites. E lidar bem com essa frustração é cuidar da minha saúde mental. Se eu não tiver saúde mental, eu não vou cuidar bem da minha filha, eu não vou estar inteira para cuidar dela. E cuidar da minha saúde mental, muitas vezes, significa fazer ajustes nas minhas expectativas. Se eu ficar esperando ter horas livres, por exemplo, no meu dia, para eu poder curtir um Netflix, ou para eu poder, sabe, desligar e ficar só me curtindo, se essa for meu conceito de felicidade, eu vou ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. Então, eu tive que ajustar minha expectativa para 15 minutos de um banho demorado, sabe? E falar assim, nossa, se eu conseguir ficar 15 minutos dentro do banheiro, aqueles 15 minutos vão ser os meus 15 minutos e eu vou tentar esquecer do mundo, mas são 15 minutos, às vezes 5. Então, assim, eu aprendi a ajustar, a fazer esses ajustes das minhas expectativas, das minhas percepções, e com isso eu sou muito mais leve, muito mais feliz. E uma dessas coisas é não, porque anticoncepcional não, porque ela vai engordar, porque não é natural, porque isso vai fazer mal para ela, porque não, sabe? Eu quero ser feliz, eu quero que ela seja feliz. Se tiver que abrir mão dessas estratégias, vamos abrir. Então, assim, a puberdade tem sido, mesmo, né, com a supressão da menstruação, tem sido desafiadora. Ontem mesmo ela teve uma crise. Ela começa a pensar uma coisa,
E aí ela fica assim, mãe, a Lola não sei o que é a coleguinha da escola. E aí ela vai fazer aquela pergunta de novo, e de novo, e de novo. Aí eu começo, Milena, você está começando a rodar esse pensamento na sua cabeça. Isso não é legal. Você vai ficar nervosa daqui a pouco. Sabe? E aí ela vem de novo e ela me pergunta, aí eu vejo que ela está pensando, eu já sei que vai desencadear uma crise. Daqui a pouco ela está chorando. Aí esse choro, conforme for o ambiente, a resposta, ou se ela tiver alguma pequena frustração durante esse período, se transforma numa crise. Eu já sou doutora em manejar a crise, né? Mas, assim, no começo era extremamente difícil. Mas ontem mesmo a gente teve. Então, assim, eu sento do lado dela, eu tenho que ficar calma, ela vai tentar me tirar do sério, ela vai tentar fazer com que eu fique nervosa, porque é um processo natural, é um processo chamado corregulação. Ela vai tentar fazer com que eu fique tão nervosa quanto ela, para ela ter essa identidade, para ela ter esse conforto. E eu não vou ficar nervosa, porque eu quero que ela se regule comigo. Então, eu fico calma e eu fico sustentando ela. Mi, você está nervosa, você está agitada. Eu estou bem. Se você precisar de mim, eu estou aqui com você. E aí, assim, sabe? Imagina o tamanho do desafio que é isso. Muitas vezes ela está gritando e eu estou lá fazendo, olha, eu estou aqui do seu lado. Silêncio, não é hora de brigar, não é hora de dar sermão, não é hora de falar, você tem que ficar bem, se acalma. Não. Né? O máximo que a gente tem que fazer é ensinar algumas estratégias e nessa hora lembrar ela das estratégias. Uma estratégia muito boa é a da respiração. Então a gente tem a respiração do... E a gente faz esse vai e vem que dá 10 respirações, que geralmente acalma. Ou aquela famosa cheira florzinha, sopra velhinha, cheira florzinha, sopra velhinha. E isso faz com que ela vá se harmonizando, porque a respiração realmente ajuda, né? Comprovadamente ajuda. Então, assim, a puberdade, a adolescência, está aqui, sabe? Eu estou vivendo ela agora, está no auge. Ela está presente, então não posso te dizer como que eu lidei, eu não posso usar isso para dizer da minha experiência no passado. Está sendo um processo que nós estamos vivenciando, que tem sido cheio de desafios, que tem sido rico em aprendizagem, e que, assim, o mais importante é a Milena saber que ela é querida, é saber que ela é capaz, é saber que ser diferente é algo que é aceitável, sabe? Porque ela se vê diferente. Cada vez mais as dificuldades dela saltam aos olhos. E isso, num período de adolescência, é algo muito pesado, é algo muito intenso. A gente sabe, foi adolescente, a gente sabe como tudo na adolescência é intenso. Você se descobrir tão diferente, com tantas dificuldades nessa fase, é muito mais complicado. Então, eu acho assim, toda vez que eu olho para ela e que ela está me desafiando, eu penso no tanto que está sendo mais difícil para ela. Eu tento mudar o meu olhar de eu quero mudar você para o olhar de eu admiro você, porque eu sei que não deve estar sendo fácil o que você está vivendo. É isso que eu tenho feito, sabe? Eu tenho feito esse exercício de olhar para ela com a admiração que ela merece, porque para ela não é fácil. A puberdade, se ela é desafiadora para nós, você pode imaginar o que é para uma pessoa com autismo? Eu acho que um dos conceitos mais errados, assim, mais mal digeridos, mal entendidos que existe é o da empatia. As pessoas falam, você tem empatia, você não tem empatia. A empatia, ela é proporcional àquilo que você sabe, né? Aquilo que você vivenciou. Então, se você nunca morou no exterior, eu vou falar para você assim, morar no exterior é tão difícil que a gente fica longe da família, você fala assim, eu tenho empatia com a Cristina. Não tem, você tem simpatia, você tem teoria da mente, você sabe, imagina o que eu estou vivendo por estar longe da minha família, porque você já ficou longe da sua família um tempo, em algum momento da sua vida. Mas você não sabe o que é morar no exterior, você não sabe o que é não poder pegar um transporte qualquer e estar ali daqui a pouco. Qualquer ida
pro país, você tem que programar com antecedência, com dinheiro. Então, assim, você não sabe. Você não pode ter empatia com uma situação que você nunca viveu. Você pode ter simpatia, você pode ter teoria da mente. Então, assim, eu imagino o que a Milena está passando. Eu imagino que um autista está passando na adolescência, mas eu não tenho empatia, eu não sei o que ele está vivendo exatamente. Então, por isso que eu pego e dimensiono a minha admiração maior ainda, sabe? Para dizer para ela assim, nossa, o que você está passando deve ser muito difícil, porque o que eu passei na adolescência já era difícil. Imagino que deve estar sendo para você. Né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É fazer esse exercício para passar por essa fase de uma forma mais tranquila, porque senão eu acho que adoece todo mundo. Eu acho que o filho sai da adolescência e os pais saem doentes, porque é um furacão. Cada dia é uma coisa diferente, é um desafio novo. E a gente fica muito cansado. Né? A gente fica, assim, exaurido. Eu sei que você deve estar vivendo isso já. Mesmo com essa idade, você já deve estar nessa fase que exige de você uma força, né? E uma... É porque eu não sei como agora tu utilizando o anticoncepcional, se isso mudou ou não, mas a questão do humor, né? A Poliana, quando ela tava sem esse bloqueio, ela tava com um humor muito elevado, assim, ela instável, exatamente, assim, tinha dias que ela puxava os cabelos e tirava os cabelos, assim, né, a gente teve que cortar o cabelo dela, ela ficava, a gente via que ela estava em sofrimento, que era mais forte do que ela, tudo aquilo que ela estava vivendo, né, e agora que a gente fez essa medicação, mudou da água para o vinho, ela tá super calma, tá sendo mais flexível, ela não estava sendo, e agora ela tá né, nesse momento super de boa, mas como tu disse, né, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que optar por qual caminho tomar. E aí vem várias dúvidas, porque tem pessoas que dizem, se bloqueia faz mal. Se não bloqueia faz mal. Tem uns mitos É uma decisão pessoal. E outra coisa, tomou decisão, se apegue a ela e esquece a culpa. A Milena está numa sala de aula, ela está dentro de uma escola típica, a escola dela é uma escola especial, mas que está dentro de uma escola típica, dentro de uma sala que só tem autista. Então, ela tem momentos de inclusão e momentos com a turma dela, que são meninas da idade dela, são 9 meninas, mocinhas da idade dela, e todas têm autismo de grau moderado. O grau de autismo também. Então, ela se sente muito igual. Hoje em dia, ela se sente muito bem, porque ela sabe que ela não é a única, as coisas que acontecem com ela acontecem com as outras também. E, assim, a Milena é a única que tem problemas com menstruação. Todas as meninas dão bem. Todas as meninas, nenhuma delas toma anticoncepcional, nenhuma delas teve problema. Só para dizer que não é, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão ver essa live, para dizer que não tem receita única, sabe? Cada jovem, cada criança, cada adulto com autismo é único. Então, muitas vezes, você pode até se inspirar na trajetória de outra pessoa, mas você vai ter que construir a sua, porque cada vez... Oiê, linda! Olha, você está mostrando. Quer mostrar o desenho que ela tá vendo. Dá um tchauzinho e vai lá brincar, vai. A Peppa Pig, que delícia. Eu adoro a Peppa. Ô, Kátia, quer Então falar... é isso, não é? Quer falar alguma coisa? Não sei se tu tá acompanhando as perguntas. Tu tá no mudo. Tu tá no mudo. Eu estou acompanhando aqui mais ou menos, mas está bem difícil aqui para mim acompanhar no Face. Não, eu estou fascinada, né? Ela conseguiu me calar, porque não é fácil me calar, amiga. Sou uma pessoa que eu falo demais. E tu está conseguindo me deixar bem quieta aqui, só apreciando. E pensando, né, que eu tenho menino e já passo tanta coisa. Eu tô falando, eu fiquei me imaginando, menstruando, e aquilo me incomodando, e eu sentindo dentro de mim todo aquele espaço, porque ela deve sentir até o óvulo, quando chegar ali, ela deve sentir tudo, porque eles têm uma sensação muito mais apurada que a gente, né?
Eu imagino que ela deve sentir até a chegada ali, aquela parte biológica toda, e como é que tu vai lidar com isso aí mesmo? Se até pra gente é difícil, né? Pra mim sempre foi muito difícil. E cólica, e dor, e eles sentem tudo o que está acontecendo, né? E eu queria saber contigo, assim, assim, essas crises dela, ela foi agressiva alguma vez? Crise de agressividade, autoagressividade ou não? Só a crise dela ficar nervosa, porque eu só vejo ela nervosa, assim, quando eu vejo. Quando tu fala que ela fica bem nervosa, mas não de agressividade, assim. Teve A algum gente teve tempo período? que teve muitos. Quando ela era pequenininha, bem pequenininha, ela batia a própria cabeça no chão. Eu ficava desorientada. Depois ela veio para agressão com a gente mesmo. Ela queria bater na gente, Sim. batia na irmã, né? Quando a gente morava no Brasil, batia na irmã, no irmão, vinha para bater na gente quando ela estava nervosa, nas pessoas que trabalhavam com a gente, ou era assim. Vez ou outra puxava o cabelo do colega da escola, tinha esses episódios, sim. O que a gente aprendeu foi que eu tô conseguindo ouvir minha voz de retorno. O que a gente aprendeu e assim, uma das coisas que eu fiz, né, a vida toda foi fazer muito curso, né? Então, assim, eu deixava a Milena com o pai no fim de semana, entrava dentro de um ônibus naquela época, ia para São Paulo para fazer curso. Viajava o Brasil inteiro fazendo curso. E uma das coisas que eu aprendi é que a agressividade na hora da crise, ela é instintiva. Ela é um impulso que a pessoa com autismo é aquele famoso agir sem pensar. E isso é tão evidente que toda vez que eles são agressivos, eles ficam tão arrependidos. Eles, né, a grande maioria deles vão pedir desculpas, vão ficar tristes. Então, fecha seu microfone só um pouquinho, porque aí eu consigo não me ouvir. Fecha, Adri, o teu, eu acho que o teu. Depois você fecha o microfone e depois você abre quando você for falar, que aí eu consigo não me ouvir. E aí, se você... perfeito. Desculpa. Eu também tenho os meus autismos, né? Eu tenho déficit de atenção, não consigo. Eu fico muito, muito descentralizada quando eu tenho duas coisas para ouvir. Me desculpa. E aí eu estava falando o quê? Da agressividade, do nervosismo. Do impulsivo, né? Impulsivo, que eles se arrependem, eu sinto isso, que a maioria, os mais severos, como o meu é severo, não verbal, né? Ele fica num sentimento e chora, e só melhora quando eu digo, tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem dentro da minha cabeça. E eu tenho que fingir uma cara de paisagem e dizer que tá tudo bem. Porque senão ele não para de me tocar e querer que eu diga que tá tudo bem. E é bem complicado mesmo. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Essa impulsividade, ela é algo que não tem jeito da pessoa barrar mesmo. Quando ela vê, ela já fez. Então, o que eu aprendi a fazer com a Milena é que quando eu vejo que ela está entrando, porque a gente consegue perceber, né? Com o tempo, você vai lendo o seu filho, você se torna especialista do autismo do seu filho mesmo, né? Então, quando ela começa a ficar agitada, quando ela começa a mostrar que ela está nervosa, eu já começo a tentar trazer ela para a razão, para racionalizar. Então, quando ela está muito nervosa, que ela faz assim, eu falo assim, você vai me bater? Então, ela faz ela pensar, sabe? Se ela levanta a mão, ou se ela pega alguma coisa, eu falo assim, você vai jogar em mim? Aí ela já não joga. Porque quando isso acontecia, depois que passava a crise, depois que tudo acontecia, quando ela estava muito bem comigo, eu dizia assim, poxa, você bateu na mamãe. Poxa, você bateu no papai. Papai ficou tão triste, foi tão ruim. E ela falava, nessa época ela ainda era muito peticinha, pupupa, mamãe, pupupa. Eu não vou fazer isso mais, prometo. E eu dizia, pois é,
Então assim, aí quando ela estava de novo numa crise e que ela pegava alguma coisa e dizia: você vai me deixar triste? Você vai me bater? É isso que você vai fazer? E aí ela tinha que pensar. E quando ela tinha que pensar, então, e aí chegou uma hora que eu disse para ela assim: Milena, deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver nervosa e você me bater, eu não vou fazer ritual de dormir com você. E ela não dorme, se eu não cantar, dorme Milena, se eu não... Tanto que quando eu viajo, eu tenho que deixar gravado o nosso ritual de dormir. Então eu dizia para ela, então, pensa direitinho se você vai me bater quando você estiver nervosa, porque a próxima vez você não dorme comigo. Eu não faço você dormir. Então, quando ela ia pegar, eu falava assim: tem certeza que você vai me bater? E aí ela não me bate, nenhuma hipótese. Ela já treinou ao longo desses anos, porque foi, né? Qualquer estratégia vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, muitas vezes até que dê certo. Mas finalmente deu certo. Ela fica bem, ela consegue se regular. Mas agora, mas ela ainda não se machuca, mas ela bate muito no joelho, ela dá murros no próprio joelho, ela morde aqui, né, na mãozinha dela. Não a ponto de machucar, mas ela morde. Então, assim, o que a gente fez, e até os profissionais aqui, né, o governo, ele disponibiliza um apoio muito grande para o autismo aqui, pelo menos do lugar que eu moro. E aí a gente tem esse apoio e veio uma equipe, né? Veio uma profissional uma vez aqui para poder nos ajudar e ela trouxe umas estratégias interessantes. E uma delas é uma coisa que uma profissional do Brasil já tinha falado para a gente fazer, que é ensinar ela a descarregar essa raiva de uma outra forma. E aí a gente ensinou ela a bater no travesseiro. A gente brinca muito de guerrinha de travesseiro, e aí eu fui ensinando para ela: olha que legal que é quando a gente estiver nervosa. Então, às vezes, eu trago o travesseiro, ou eu levo ela para o quarto onde está o travesseiro e ela bate no travesseiro. Geralmente, na hora que ela está em crise, ela não quer. Ela fala: não quer, não quer, não quer, e eu vou, e não vou bater, só uma vez, só uma vez, só uma vez, só uma vez. E aí ela, quando ela bate uma vez, ela bate de novo, e bate de novo, e bate de novo, e ela descarrega ali. Se ela não tiver um canal para descarregar, eu acho que fica mais difícil, sabe? Nem sempre dá certo, não é toda vez que dá certo, mas isso é uma das coisas que funciona. Fazer ela pensar funciona bastante. Uma outra coisa que ajudou demais, demais, muito mesmo, e foi um autista que me ensinou, foi passar o controle para ela. Porque muitas vezes ela se sente muito podada, né? É uma pessoa que lida com tanta frustração e depois dela tentar fazer uma coisa e não conseguir, ou dela ver uma outra mocinha fazendo coisas que ela não consegue fazer, ou dela querer fazer uma coisa e não conseguir. São frustrações diárias, né? O tempo todo ela lida com esse tipo de frustração. E aí, se ela faz alguma coisa errada e eu ponto: olha o que você fez, ou então: poxa, não faz assim, não senta assim, não senta de perna aberta, fecha a perna para sentar, não anda desse jeito, não, espera um pouco que você está andando rápido demais. Eu fico fazendo ajuste o tempo inteiro no jeito dela ser, eu vou acumulando essa frustração. Vai chegar uma hora que ela vai explodir. E o mais natural é que ela venha para cima de mim. Por quê? Porque eu fui canal de toda essa frustração. Às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Dizem que tem uma pesquisa, né? Eu li isso num texto, eu não achei a pesquisa, mas o texto é legítimo. Que fizeram uma pesquisa que uma criança com autismo recebe muito mais não em 1 hora do que uma criança típica recebe no dia inteiro. E eu, quando eu estava nas associações de pais, que a gente fazia reunião de pais, de acolhida, onde os pais iam com seus filhos, eu ficava olhando e falava: gente, mas é mesmo. O tempo inteiro o pai: não, vem cá, não, senta, não grita, não, não, e não, o tempo todo. Então, assim,
eles lidam com uma carga imensa de frustração e de não faz, e de ajuste que eles não dão conta de fazer. E chega uma hora que isso tudo pode se transformar em agressividade e ser direcionada para aquela pessoa que está mais próxima dele, né? Quantas vezes eu ia chorando para o banheiro, para chorar escondido, porque ela tinha me batido, porque ela tinha, né, me dado um tapa. E aí, né, eu tive que sair dessa dor, achar estratégias. Hoje em dia ela não faz isso. E aí eu aprendi também que eu preciso dar para ela as escolhas e não ficar... Então eu tenho que dizer assim, Milena, se continuar nesse passo, você vai ficar na minha frente, eu vou ficar muito atrás. É isso que você quer? Eu sempre dou para elas essas escolhas. Às vezes a gente tem que sair, ela odeia, ela tem muito problema com transição. Se ela está numa atividade, tem que mudar para outra, por exemplo, ela está assistindo um vídeo do YouTube que ela ama, e aí tem que tomar banho, eu vou ter problemas com isso. Então, assim, toda vez que ela está fazendo uma coisa que tem que sair para fazer outra, ela vai ter problemas com isso. Sair de casa é sempre um problema, principalmente no inverno, que a gente tem que vestir casaco, tem que vestir um monte de coisa. Então, eu tenho que falar para ela assim, olha, eu vou sair e seu pai vai sair. Você quer ficar em casa ou você quer sair com a gente? Ela nunca vai ficar. Ela não gosta de ficar, eu sei que ela não gosta. Então, assim, as escolhas que eu dou para ela são sempre escolhas que eu consigo contornar. Então, assim, se eu quero, por exemplo, que ela vista uma blusa marrom, porque é a mais quentinha, e eu sei que ela não gosta. Mas eu sei que ela também não gosta de uma outra blusa. E eu sei que ela vai ficar com muito... Eu vou dar para ela a escolha, você quer a blusa marrom ou essa blusa aqui? Ela vai escolher a marrom, porque essa aqui é a pior, entendeu? Então, assim, eu vou direcionando ela para fazer as escolhas que eu quero que ela faça, mas sempre dando para ela essa sensação de que ela está direcionando a vida dela, que ela está direcionando as escolhas dela. Isso diminuiu demais a agressividade em relação a mim, porque ela parou de se sentir tão manipulada, ela parou de se sentir tão cerceada, tão controlada por mim. Então, assim, eu acho que a agressividade, ela é, no autismo, o comportamento é comunicação, né? E a agressividade é a comunicação de uma frustração. Então, talvez seja muito mais importante você ir na fonte, fazer investigação e procurar o que é que está frustrando e tentar mudar isso, do que mudar esse impulso que é quase irracional. É aquele impulso, sabe, que eu não consigo mesmo segurar. E eu acho que é por aí, é assim que a gente tem conseguido. Então, não, ela não é mais agressiva conosco, ela não é mais agressiva com as pessoas, já foi um longo processo, mas a gente conseguiu reverter isso pelo benefício dela. Mas hoje ela ainda tem ela gosta de bater no próprio joelho, ela gosta de bater o pé no joelho, ela gosta de dar socos na perna, até trabalha um pouco a própria percepção, né? Porque a própria percepção faz essa sensação de calma, né? Então ela tem esses impulsos, mas eu não considero isso mais agressividade, não. Já foi, sim, mas não é mais. É mais uma autorregulação, eu acho, deles, né? Que eles precisam, e muitas vezes a gente não entende. A família do autista, ela está sempre se reinventando, como tu disse, né? A gente vai tentando, vai tentando. Às vezes dá certo, às vezes não. Como o meu é não verbal e tem toda uma dificuldade, a gente conversa muito, eu gosto de conversar muito com os adolescentes, tipo, do nível da Milena, que a gente tem muitos rapazes aqui na associação, e sempre eu pergunto, por que tu faz isso? Por que tu sente isso? E aí eu vou coletando dados para saber lidar com os mais severos, porque exatamente aquilo que eles sentem é a mesma coisa, só que eles não conseguem me dizer. Mesmo os que falam, não conseguem, né, Fausta, às vezes, explicar o que estão sentindo. Não. Então, através dessa coleta de dados, que aqui em casa também mudou bastante essa fase de agressividade, que foi, assim, muito intensa. Imagina, o meu tem 1,80 m e nós somos bem pequenininhos aqui em casa, imagina a função. Não parou ainda, eu estou em processo, mas já estamos, assim, a 80% já, né, nessa calmaria. Manejo. Estamos. O manejo foi mudado nós mudamos. Ele, eu considero que não mudou.
ele só está conseguindo porque a gente mudou a maneira de ver ele, a maneira de respeitar, Da de não voz, né? obrigar Da ele vez. a fazer isso ele. Gurias, deixa eu Isso aí aproveitar. não tem uma receita, né? Isso aí é cada Sim. família. Oi? O pessoal aqui tá me puxando a orelha que já passou 1 hora e a Fausta tá com o fuso horário bem tarde. Passou muito rápido, né? Tem algumas Passou perguntas muito ali, rápido. mas eu acho que a gente pode depois ver se a Fausta também responde depois para nós, né? Tira algumas dúvidas ali. Você quer, Aham. você quer fazer as perguntas? Eu tento responder bem rapidinho, depois eu complemento se for o caso. Sim, aqui Pode ser, a gente tá por ti. é. Acho que pode ser, então, de repente, uma pergunta, daí o restante a gente vai vendo depois lá na página e te repassa, né? A Fabrícia botou assim: recebi um pedido de ajuda de uma colega da faculdade da minha filha, que acabou de receber o diagnóstico de autismo. Como eu tenho um filho dentro do espectro, mas ele ainda é criança, eu tentei ajudar no que pude, mas gostaria que vocês pudessem dar alguns conselhos para essa jovem que está perdida. No caso, a colega da filha dela descobriu que tem um autismo, né? E está perdida. Teve um diagnóstico tardio. Algum conselho de como fazer, né, para agora, depois de adulta ou adolescente, buscar esse apoio? Eu acho que, assim, entre em grupos de discussão do Facebook, da internet, onde tenham outros autistas, leia biografias de pessoas com autismo, não vá para os grupos de mães e pais, porque o universo de família é diferente, nós vamos estar falando de coisas que às vezes até te ofende, né? Ofende essa pessoa, então procure outras pessoas com autismo. Eu tenho alguns jovens que são meus amigos. Se quiser entrar, né, no meu Instagram, no meu perfil, eu posso colocar essa pessoa em contato com outros jovens com autismo. E é assim que ela vai conseguir processar e ver, bom, não é tão ruim quanto eu pensei que fosse. A vida após o diagnóstico, vida diferente, mas vida possível, né? Vida plena. Então, assim, talvez o mais difícil vai ser aceitar esse diagnóstico. Mas uma vez que você aceita, você consegue procurar outras pessoas e ter identidade, né? Então, assim, eu acho que é isso. Se quiser, eu estou à disposição. Fique bem à vontade de entrar em contato e eu te coloco né, essa pessoa em contato com outras pessoas com autismo. Então, tá. Vamos encerrar? Então, Fausta, foi uma satisfação muito grande ter toda essa tua experiência e tudo que tu falou aí, eu fiquei só me identificando, né? Acredito que muitas mães, a maioria das mães se identifica, é uma coisa bem real. Te agradecer por dividir com a gente, dividir com todos nós esse mundo, né? Esse universo tão complexo que é e ao mesmo tempo é o cotidiano de gente, porque nem todos estão dispostos a falar sobre os seus filhos abertamente, assim como tu fala com a gente. Então, te agradeço de nos atender, apesar do fuso horário ser bem complicado para ti, e desejar tudo de bom para a Milena, que a gente vai continuar acompanhando, e que tu acompanhe também a nossa trajetória. Daqui a pouco nós estamos inaugurando a nossa sede, né? E tu vai fazer parte disso aí também, como sempre fez, sempre nos ajudou, porque parece assim que não é uma ajuda, mas cada vez que eu ouvia tu falar, mesmo que meu filho era muito maior do que a Milena, vinha aquela luz, e então eu sempre tive em ti um espelho, né? Assim como hoje eu sou espelho para muita gente também, aprendi contigo muita coisa. Então, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado com a gente nessa noite tão especial que foi, que eu nem vi o tempo passar. Oi. Então, eu só temos a agradecer, tá? Associação, em nome da diretoria, a Márcia que te achou
e trouxe para. E muito obrigada, tá? Por ser essa pessoa tão Eu que especial. agradeço. Essa pessoa tão especial que Eu que agradeço. divide tudo com a gente. É muito bom, né? Ter com quem Muito contar. bom ouvir Então, nós mesmo, vamos Fausta. encerrando, pessoal. Quer falar alguma coisa, Adri? Não, já falou, né, que a gente agradece muito e que seja a primeira de muitas conversas, né? Eu acho que sempre é bom trocar essas experiências entre mães e principalmente quando a gente se identifica assim, né? É muito legal. Muito obrigada e deixa um abraço aí para Milena, para tua família. E que essa distância aí, a gente até queria perguntar outras coisas de como é fora do Brasil, a questão do tratamento, enfim, né? Mas acho que a gente deixa para outra oportunidade, para ficar com aquele gostinho de quero mais. Pode deixar. Vamos deixar para Pode contar descansar. comigo. Então, tá bom. Muito obrigada Tá pelo bom. convite. Gostei muito, tá? E sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Um Tá beijo bom. grande para esse nosso Brasil querido, para esse nosso Rio Grande do Sul amado. Obrigada. Muito Um obrigada. abração. Então tá, pessoal, vamos encerrar então mais uma live, mais uma terça-feira brilhante. Foi muito bom, muito ensinamento, com certeza. Lembre que a nossa live fica gravada, né? Então a qualquer momento vocês podem acessar. Vai ficar ali algumas perguntas. Se a Fausta quiser dar uma olhadinha depois, puder responder algumas coisas que ficaram ali nos comentários, seria bom. Vocês já viram que tem outras pessoas ali oferecendo apoio. Vamos nos unir, é só a união que vai fazer a gente tocar para frente, essa complexidade tornar bem mais fácil e bem mais simples. Também que vai tá estar no sendo. YouTube. Obrigada. Também vai estar no. Depois a gente já Oi? vai colocar no YouTube a nosso Sim. bate-papo. O pessoal pode acompanhar no canal também. Acompanhe lá a gente, pessoal. Vamos lá dar uma curtida, vamos botar para frente o nosso canal. Nós somos novas nessas tecnologias, né? O YouTube começamos há pouco tempo, então vamos lá dar uma força para nós. Obrigado pela presença de todos que ficaram nos acompanhando até agora. Muito obrigado, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos. E até terça que vem. Terça que vem vai ter uma novidade, Fausta. Olha que vai ter uma novidade bem boa na terça que vem, tá? A gente não vai dizer agora, só mais tarde nós vamos falar. Vou acompanhar. Acompanha que tu vai ver, vai ser bem bacana, a gente está planejando, tá? Boa noite, pessoal, tudo de bom, até a próxima. Boa noite.